gosta de fofoca que tem tudo. As mulheres interessantes, cheias de assunto. Sempre com bons convidados, pode crer. Sintonize na 90, smartphone ou na TV, porque tem Pode G, e tem Pode G, e tem Pode G. No rádio ou na TV, porque tem Pode G, e tem Pode G, e tem Pode G. Olá, muito boa noite, ouvintes da 90.5. Estamos aqui novamente com mais um Pode G. Não é, Sara Helena? Com certeza. E hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial, mas antes de tudo, nós gostaríamos de agradecer a todos os nossos seguidores, tanto no Instagram quanto no nosso canal Pode G. Falar para vocês do nosso sucesso. Ele está associado a vocês que estão nos dando essa credibilidade, confiando na gente, nos enviando palavrinhas de carinho e amor, não é, Sara? Com certeza. Parando a gente na rua para falar que tá adorando o nosso programa, nosso podcast. Isso só nos alimenta. Então, o nosso muito obrigado. E falar para vocês também, para convidar amigos, para compartilhar o nosso Instagram. Nosso Instagram... Pode G. Vocês vão, começa a seguir, faz o CCC, como diz a Sara, né? Curte, comente, compartilhe. E depois vocês vão lá no nosso canal, Pode G. Também se inscrevam no canal e ativem o sininho, ok? Então, para começar, o nosso agradecimento, não é, Sara? Com certeza, tô tão repetitiva. Parte repetitiva de hoje. Vamos lá, Sara, apresenta a nossa convidada. Gente, hoje nossa convidada super especial, linda. Além de linda, né? Ela é mãe, ela é professora universitária, estudante. É uma mulher extremamente versátil. Não sei como que dá conta de tanta coisa, né? Seja muito bem-vinda, Mulher Lidiane. Maravilha. Mulher Maravilha. Inteligente. Uma energia, uma calma pra falar. Meu tom de voz é igual dela, você já percebeu, Sara? Muito. Bem blasé, assim, uma coisa bem... né? Então seja muito bem-vinda, viu, Lidiane? No nosso Pode G. Muito obrigada, meninas. Pessoal, muito boa noite. Prazer estar aqui com vocês nessa noite. Quando chegou o convite, eu falei assim, com certeza eu vou pra gente dar boas risadas. Quero dar os parabéns, tá? Pelo programa, com certeza. Como eu disse, quando eu cheguei aqui, né, tudo tem uma missão. E quando nós gostamos daquilo que a gente faz, o resultado, ele é sempre o melhor e o mais importante, né? Que é levar alegria na casa das pessoas aí. Parabéns, viu? E informação, né? Muita Porque, informação. gente, ela tem conteúdo e muita informação pra gente, tá? Essa noite vai ser maravilhosa. Maravilhosa. Vamos começar. Ô, Lidiane, nós estamos ao vivo pela 90.5 e você tá acostumada, né, com rádio, você, né, uma persona que frequenta, né, as rádios do mundo, né? Então conta para os nossos ouvintes da 90.5 que ainda não conhece a Lidiane Silva. Fala para eles, quem é você? Bom, eu sou uma mulher que eu digo que é normal, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Porque às vezes as pessoas olham a quantidade de coisas que eu faço e foi que Sara falou na hora que eu cheguei, como você dá conta? Eu não dou conta. Eu sou psicóloga formada há 10 anos, né? Me especializei, fiz mestrado. Hoje eu atendo em consultório ainda. Amo o que eu faço, amo a psicologia, amo pessoas, amo ajudar as pessoas. E eu tô em Guaçuí também, eu acho que tem 10 anos. É o tempo que eu moro aqui na cidade. Sou mãe de Emanuel, mãe de Esther, né? Minha mãe também veio para Guaçuí. Construiu uma vida, uma história aqui. E graças a Deus, eu consegui muito investir assim, na minha carreira, na minha formação. E conseguir essa referência, né, de poder ir para fora, dar entrevista, que eu sempre vejo essas entrevistas, Vera, como um momento, uma oportunidade que você tem de levar a informação adequada para as pessoas. Apesar de ter muita informação por todos os lados, nem todas as informações tocam o coração das pessoas e o principal, não causa mudança.
Então, eu vejo que hoje, a Lidiane, eu construí uma missão de levar um diferencial na vida das pessoas, tanto dos meus pacientes, quanto as pessoas que eu convivo no dia a dia. Nossa, que bacana, né? Bacana. Vamos lá. A sua formação acadêmica, você disse que você é psicóloga, não é? Quanto tempo de formada? Você já falou também. 10 anos. 10 anos de formada. Uma luta, uma novela mexicana. Por quê? Nossa, novela mexicana é sempre dramática, Dramática. né? Eu comecei a trabalhar muito nova, né? Eu comecei a trabalhar com 11, 12 anos de idade. Morava em Minas. Então, eu sempre estudei e trabalhei ao mesmo tempo. Porque eu precisava financiar meus estudos, né? Ajudar meus pais. De certa forma, eu me ajudava para dar um certo equilíbrio financeiro para a família. Eu venho de uma família bem desestruturada financeiramente. Então, quando eu vim fazer psicologia, eu trabalhava como estagiária, trabalhava durante o dia, pegava ônibus, ia à noite para Alegre. E eu falo que é novela mexicana porque a gente sofre muito, né, para conquistar um diploma. E às vezes as pessoas olham que aí acham que é muito fácil, e não é. Quando você vê uma pessoa saindo 4 horas da tarde para ir para Itaperuna, para ir não sei para onde, o estudo, ele é muito bom. É fundamental, ele acrescenta na sua vida, ele molda o seu caráter, ele te dá princípios, valores, mas ele também te desestrutura em certas áreas emocionais, porque é muito cansativo, é muita cobrança, né, Vera? Por isso que eu costumo dizer que minha vida, Sara, é igual uma novela mexicana. Tem história pra lá. E você falou que você não dá conta. Não dou qual conta. Que é a sua maior dificuldade de conciliar? Porque além disso, eu falei aqui que você é estudante também. Sim. Né? Como é que você consegue conciliar isso com a maternidade? Qual que é o seu desafio aí? Sua dificuldade? Não foi fácil quando eu deixei meus filhos aqui para poder voltar a estudar. Mas uma das questões que me fez fazer o curso de medicina, entrar, não foi nem para realizar meu sonho, porque eu nunca sonhei em fazer medicina, mas foi por uma questão econômica. Eu gosto da psiquiatria, eu, enquanto psicóloga, não posso prescrever medicação e eu posso ajudar muito mais o meu paciente sendo psiquiatra como somente terapeuta. E um dos fundamentos foi ter uma renda melhor para eu poder ter mais tempo para os meus filhos e ter uma base financeira também para eles não passarem aquilo que eu já passei. Porque mãe tem isso, né? Nossa, como quando é? a gente sofre muito, tem uma infância muito escassa, tem muitos problemas, você não quer que seu filho passe a mesma coisa. Então, Sara, foi muito difícil deixá-los aqui. Até eu me adaptar com a nova formação, eu fiquei longe por um tempo, mas Deus é tão maravilhoso que Ele prepara tudo. As crianças são super adaptadas ao pai, né? O Ricardo é um excelente pai, trata as crianças muito bem, e eles sempre se acostumaram ao seguinte, ou tô na casa da avó, ou tô na casa do pai, ou tô na minha casa. Então isso não trouxe nenhum problema emocional para eles, tanto é que eles fizeram terapia, Manuel faz terapia ainda, simplesmente por autoconhecimento, para aprender a lidar com as emoções dele. Então, isso foi um desafio que eu tive dificuldade, porque eu me sentia culpada, né? De deixar. A culpa, gente, é uma coisa que a gente carrega. Mas vamos voltar um pouquinho naquela pergunta. Você, por exemplo, falou que você começou a trabalhar muito cedo. Sim. Com 12 anos. 12 anos. Você começou a trabalhar para você se sustentar. Não é? Tá, quem vê esse rostinho bonitinho aqui, né? Imagina. Esse rostinho bonitinho, essa fala mansa, não sabe quanto que já passou. Ih, muita coisa. Não é? Muita coisa. E aí você escolheu, mas você com qual idade você escolheu que queria fazer o seu curso de psicologia? Então, eu sempre trabalhei em órgãos municipais, do estado. Comecei trabalhando como guarda-mirim, né? E eu trabalhava numa administração fazendária e eu queria fazer direito. Eu gostava daquilo. Depois de um tempo, eu falei assim, eu quero ser juíza. Botei isso na minha cabeça, queria ser juíza. Aí eu fui fazer um estágio remunerado, né? No fórum da cidade onde eu morava. E aí eu tava conversando isso com a minha mãe essa semana. O promotor judiava tanto de mim, tanto, que o primeiro júri que eu participei, eu tomei horror de direito. É porque ele chama a gente de pato novo. Porque eu sou formada em direito, e eles falavam isso. Ela veio o pato novo. Nossa, né? Mas ele pintava e bordava comigo. Eu saía de lá quase todo dia chorando. Aí eu tomei horror do direito. Aí eu não sabia o que eu ia fazer da vida, né? Porque pros meus pais é daquela cultura assim, se você tem um emprego que tá ganhando dinheiro, você não precisa ir embora para estudar.
dessa forma que Mas eu fui você educada. sempre quis. E eu sempre quis. Eu já fui educada assim, para conquistar minhas coisas, para sair de casa, para dominar o mundo, né? A minha mãe meio que incentivava isso porque ela não teve essas oportunidades. Já meu pai era uma pessoa que prendia mais. Medo, né? Tanto é que quando eu fui embora para Muriaé, eu fui fazer nutrição. Aí ele olhou para mim e falou assim: minha filha, você é doida. Saí de casa sem dinheiro para estudar. Eu fui. Só que eu não gostei de nutrição. Aí falei assim, gente, não dá. Eu gosto de ouvir problema, eu gosto de analisar. Sempre foi assim. Eu ficava vendo esses seriados, CSI, eu ficava analisando todo mundo. Queria fazer isso da vida. Aí fui para psicologia e me realizei. Você mesmo se identificou. Foi. Eu nunca tive dúvida assim. O curso de psicologia, ele é muito confrontador, né? Porque tudo que fala lá, você acha que você tem. Ele mexe muito com as suas emoções. Então, assim, eu não fiz direito, mas hoje eu dou aula para o curso de direito. Amo dar aula para os meninos, dou aula de psicologia jurídica. E como eu pego o primeiro período, né? A gente pega todo mundo cru ali. Eu consigo moldar um pouco do comportamento deles. Aí eu tenho essa perguntinha. Identificou-se com a profissão escolhida? Sim, muito. Hoje você se vê inserida em todo o contexto da psicologia. Sim, tanto é que agora eu acabo, né, a parte clínica da faculdade, passei por todas as cadeiras, só psiquiatria que eu gosto. É mesmo? É, só Tamo psiquiatria que feita, eu hein, gosto. Sara? Olha, estamos Estamos feitas. feitas. Conversei antes com ela. Gente, olha, eu uma vez eu escutei que a profissão do futuro, e você é muito egoístinha. Ai, meu Deus! Você é muito olhinho grande. A profissão do futuro seria psicólogo, médico. Você já pegou a fatia da psicologia. Peguei. Agora tá pegando a fatia da medicina. Tô pegando. Ué, Lidiane, fala! Ela é visionária. Visionária, Tô é. pegando. Não, eu falei aquelas palavrinhas assim, aqueles adjetivos, mas é brincadeira. Eu sei, Né? fica à vontade. Mas assim, eu sempre escutei que a profissão do futuro, e eu tô concretizando isso que eu ouvi. Falei, gente, nós precisamos de terapia para viver no mundo de hoje. Sabe qual é o problema, Vera? É a questão da nossa cultura, né? E em psicólogo, até hoje, eu pego o paciente que é meio que obrigado a ir na sessão de terapia e chega lá e fala, eu não sei o que eu vim fazer aqui, porque eu não sou doido. Então, quando eu vou fazer uma palestra, uma capacitação, a primeira coisa que eu falo, queridos, psicólogo não é pra doido. Porque as pessoas acham... E nem psiquiatra. Nem psiquiatra. As pessoas preferem ir no neurologista, que acha mais chique, do que ir no psiquiatra. Mas quem é especialista nos transtornos mentais da mente é o psiquiatra. O neurologista é especialista nos problemas e doenças do cérebro, que são diferentes. Então, esse preconceito, ele ainda existe. Então, enquanto profissional hoje, quando você pergunta quem é a Lidiane, né? O meu intuito é levar as pessoas à informação que a saúde mental, ela tem que andar junto com a saúde física. Né? A gente olha a educação alimentar, o corpo, a atividade física, mas esquece da mente. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela já preconizava que, pessoal, até 2020, a depressão vai ser a doença mais incapacitante do mundo. Não, e outra coisa, é uma geração também, e a gente vive uma vida que é celular. A gente vê muita coisa bonita. A gente falou de beleza agora, de imagem. Sim. Então a gente está o tempo inteiro se ali, cobrando, né? Se cobrando, Cobrando. porque você vê o tempo inteiro. Quando você está no celular, né? É uma era digital. Você tá ali vendo beleza o tempo inteiro, porque você não vai ver coisa feia. Sim. Né? Então, assim, a gente acaba criando esse transtorno porque a gente se olha no espelho, não tá perfeito. E eu falo isso, Sara, que nós viemos de uma geração onde tinha implicância, onde era mais escasso a questão da tecnologia. Hoje as crianças, elas estão mais ansiosas, mais deprimidas. Qualquer implicância na escola, elas tomam fobia de escola, não querem mais participar. Elas não sabem resolver. Não. Aí Elas você têm pergunta um conflito assim, gigantesco para saber resolver aqui, ó. Aí você pergunta, por que tem essa mudança na geração? Pelo motivo, um gatilho chamado comparação, autoaceitação. As crianças não se aceitam, elas se comparam. E os adultos foram na mesma vibe. Hoje, se você entra na rede social, o primeiro gatilho no seu cérebro que vai ser direcionado é comparar com alguém.
comparar. Ou querer ser, né? Eu quero ser. Só que uma coisa é você admirar uma pessoa e ver uma qualidade e falar assim, poxa, eu queria ser assim. Outra coisa é você não se conhecer, ter uma autoestima baixa, se comparar com outro e ficar pior do que você já tá. Eu vou falar. Você gera um problema muito grande. Nossa, essa questão de comparação é profundo, mas a minha filha tá com 12 anos, então ela tá passando por um processo de transição de corpo e tal, não sei o quê. E eu cobro muito ela a alimentação, não ficar parado, porque na nossa geração, né, na nossa época, a gente brincava muito, a gente corria muito, a gente passava o dia na rua brincando. Eles não. Então eu cobro muito, e uma vez ela falou assim, ai mãe, eu não gosto do meu corpo, eu não quero esse corpo pra mim, não sei o que. Eu fui perguntar o corpo que ela queria. O que ela me mostrou não tem nada a ver com a estrutura corporal dela. Ela pegou uma menina magra, com as pernas fininhas, muito definida, a barriga. Eu falei assim, olha, a definição de abdômen é malhar, é uma alimentação saudável. Isso daí você conquista. Agora, estrutura corporal, minha filha, você não pode mudar. E aí acaba frustrando desde cedo. Sim. E é por isso que essa educação emocional é necessária, porque ela te leva ao autoconhecimento. Um dos maiores desafios que as pessoas têm é aceitar, o processo de aceitação de si e das situações no dia a dia. Por quê? Quando eu aceito o meu corpo, quando eu me aceito do jeito que eu sou, eu estou mandando uma resposta para o meu inconsciente, para as minhas histórias guardadas, que eu não preciso ficar brigando comigo, que eu não preciso ficar me comparando. Então isso me traz um certo alívio na minha ansiedade, alívio nos meus medos. Mesmo que eu não concorde com uma situação, eu preciso aceitar, porque isso me traz uma calmaria que vai me trazer também uma percepção de resolver problema, de me autorresolver. Então, é necessário a gente parar um pouquinho, refletir e se aceitar. E isso, mãe começa e vai passando para os filhos. Porque você já reparou, Sara, às vezes a gente conversa com os nossos filhos como se eles tivessem a nossa experiência, como se eles estivessem pensando como a gente pensa, ou como eles estão passando o que a gente passou. E é totalmente diferente. Você conversar hoje, eu converso com a minha filha de 8 anos, que parece ter um espírito de adolescente naquela menina. Super pra frente, precoce. Meu filho, 12 anos, já é um lorde, super tranquilo, tímido na dele. É uma diferença berrante. Aí chega eu, toda agitada em casa, e todo dia é a mesma coisa. Emanuel já escovou dente, Esté vai tomar banho, todos os dias é a mesma educação. Aí eu penso, gente, por que não pode falar uma vez só e já aprender? Porque é a fase do condicionamento, é a fase do desenvolvimento. Minha mãe passou isso comigo, eu tô passando isso com eles. Então a gente vai repetindo esses padrões e é extremamente normal. O que não é normal é eu jogar para o meu filho transferir que ele tem que entender, sentir e querer aquilo que eu quero. A gente tem que ter esse cuidado. Né? Isso aí, tem que ter esse cuidado. E é muito difícil, né? E você falando de personalidades diferentes aí, né? As minhas também. A minha mais velha é calma, calmaria. A outra é muito precoce. Eu tô conversando, ela já tá ali, ó. Querendo saber o assunto, não sei o quê. Essa comparação de filhos, é errado fazer, da gente ficar comparando, da gente, né? Mas a gente acaba. Como é que lida com isso? Comparar aqui, que a gente tá num bate-papo, é super normal e saudável. Agora, quando você compara meio que jogando na cara que você é diferente do outro, isso traz sérios problemas. Porque há uma competição de autoaceitação. O filho mais velho, como que ele é criado? Ele pode ter 5 anos. Se nascer um bebê, o de 5 fica sem o brinquedo porque o que está ali precisa do brinquedo. Né? Se tem 18 anos, tá com uma irmã de 12, tem que abrir mão para a irmã de 12. Então, o que ele vai criando na mente dele ao longo do tempo? Prefere a menor do que eu. Então, quando você fala assim, a sua irmã é desse jeito, por que você não faz igual? Você está comparando e é um tom de crítica. A forma como interpreta é sempre de crítica. Então, você está baixando a autoestima dela. Então, tudo é a forma que fala. Nosso cérebro, os nossos comportamentos são moldados por significados. Qual o significado que eu dou numa programação neurolinguística? Por exemplo, aí eu tô cobrando para fazer isso daqui. Aí quando eu falo assim, eu estou orientando a fazer isso daqui. É totalmente diferente. Então a forma como a gente fala muda todo o sentido de uma conversa, de uma estrutura psíquica. Só que nós não prestamos atenção nisso no dia a dia.
A gente vive de forma automática e repete muito comportamento dos nossos pais. Se a gente for reparar, botar aí na balança, a gente repete muito e acaba errando nisso. Nossa. Pesado, Nossa, né? eu já fui longe. Ó o Bob! Gente, ó o Bob. Eu já, nossa, eu quando fico assim, boquiaberta, assim, paradinha. É porque eu já fui longe. Bebe água, Sara. Já fui longe, já pensei N coisas. Porque a gente, eu tenho assim, daqui eu sou a mais velha, então eu já convivi com N tipo de pessoas. E eu tenho hoje amigas com filhos de várias idades, né? Cada uma passando por um processo de. E eu fico me vendo, já passei por isso. Nossa, já fiz isso. Nossa, já... Né? A cobrança que a gente fica também. E hoje eu falo uma frase para meus filhos, que eu tenho filhos e eu já sou avó. Eu falo para eles assim, às vezes, o que eu fiz de errado na sua educação, eu primeiro peço perdão. E como você mesmo falou, às vezes a gente age no automático. Sim. E age muitas vezes naquele reflexo daquela educação que a gente teve. Sim. Então eu falo, primeiro peço perdão. E segundo, hoje você tem filho. Reflita e não cometa os mesmos erros. Né? Porque a vida é um constante aprendizado. Mas se ela não consertar, né? Às vezes cria, né? A gente tem alguns traumas, né? Que é de relacionamento, né? Mãe, filha, pai, Sim. filho e tal. Se você não resolver essa questão, você acaba também transferindo para o seu filho. Sim. A nossa criação ela é muito importante. Por causa do inconsciente, onde a gente vai guardando as nossas vivências, nossas percepções, processos traumáticos, desejo reprimido. A sua relação com seu pai, ela influencia até no tipo de homem que você vai querer para sua vida. Deus do céu, mas isso aí, desculpa, Liliana, tô te interpretando agora, mas isso aí tá numa pegada tão importante agora no momento, que tem muito isso aí. Eu não sei se é porque a gente vai buscando e as informações vão vindo. Sim. Fala sobre isso, o reflexo da figura paterna na vida familiar. Sim, é muito importante. E eu te falo, o mundo de hoje, onde a mulher se tornou mãe, o que tá vindo na sociedade? Uma vez me perguntaram, Vera, de uma forma bem grossa mesmo, bem sem noção, o que eu deixaria para os meus filhos. Mas essa pergunta veio em relação a dinheiro, a bens. E aquilo me machucou muito quando foi me perguntado, da forma que foi me perguntado. E hoje eu te falo que o que eu quero deixar para os meus filhos são valores e princípios. Porque eu sou uma terapeuta, mas eu não vivo no mundo da lua, não. Eu sou bem realista, eu trabalho com lógica, eu trabalho com razão. A nossa sociedade daqui para frente é só para trás. Há uma regressão emocional de valores, princípios. As pessoas estão mais intolerantes. Então, o que eu posso deixar para os meus filhos? Uma educação onde envolva equilíbrio, uma espiritualidade. Uma educação onde eles vão fazer para o outro, vão tratar o outro como eles gostam de ser tratados. Eles vão se decepcionar? Vão. Eles vão se machucar? Vão. Mas eles não vão perder a essência do que é ser um bom ser humano. Meu pai foi um péssimo pai. Meu pai foi um péssimo pai, coitado. Quando ele faleceu, eu acho que eu fui a última pessoa que conversou com ele. Sofreu muito, sofreu muito. Se tem um trem de pagar na vida, ele pagou, sabe? Mas sofreu muito. Mas por que eu não me dava bem com meu pai? Porque eu não aceitava o pai que eu tinha. Eu achava ele omisso, eu achava que ele era muito preguiçoso, tudo de ruim eu pensava do meu pai. E depois, quando eu amadureci, porque eu amadureci muito rápido, minha vida começou muito rápida, pulei muitas fases, eu comecei a entender por que meu pai era daquele jeito. Meu pai não dava carinho, qualquer coisa ele era para bater, era de castigo. A linguagem dele de educação era muito agressiva, tanto comigo quanto com meu irmão. Então, assim, eu não gostava do meu pai. Qual o reflexo que isso me trouxe? Eu fiquei muito independente, mas eu me sentia muito sozinha, muito desprotegida. E aonde a gente tem o primeiro senso de proteção? É com o pai. Então, aí você fala assim, Lidiane, mas como que isso vai direcionar a pessoa que você quer para sua vida? Hoje, vou colocar assim, pode parecer quem está ouvindo, é muito rígido o que eu estou falando, extremista, mas não é. Mas hoje a mulher que é independente, ela precisa de homem para quê? Ser companheiro.
só para ser companheiro, para chegar em casa, você ter uma pessoa lá para você conversar, um amigo, ter um bom convívio, viajar, ter uma boa relação sexual. Porém, quando você olha um homem hoje, se eu não tive a proteção do meu pai, eu quero o quê? Um homem que me traga a sensação de proteção. E é nisso que a gente vai falando hoje em dia, que as mulheres ou os meninos também buscam. É encontrar no seu parceiro aquilo que faltou na sua infância. E é interessante, o japonês hoje trabalha, sabe como? Ele te leva na regressão, na sua infância, faz você se encontrar com a sua criança daquela época, pega a Vera adulta hoje para conversar com aquela criança e resolver os problemas. E resolve. Sério? Sério. Hoje tem essa hipnose, é assim, fantástico. Nossa, eu adoro. Fantástico. Mas eu, por exemplo, a gente está aqui nesse bate-papo, então a gente acaba expondo, né? Como você expôs o seu eu, né? Sim. Então, assim, eu sempre tive o pai muito presente. Ele foi uma figura de homem para mim que eu falo, o verdadeiro homem. Porque ele foi amoroso, ele foi carinhoso, ele foi provedor, ele foi aquela pessoa que estava sempre presente. Eu lembro que ele, até pequeno, eu e minha irmã Graça tem diferença de pouco tempo de idade. Então, ele, enquanto pequeno, ele que dava banho, ele que escolhia a roupa, ele que penteava o cabelo, ele que acordava à noite para saber se a gente estava coberta ou não, ele que comprava vidrinho de perfume se a gente tivesse que tomar uma injeção, ele que levava para passear e tal. Não porque minha mãe não era presente, sim porque ele queria fazer isso tudo. Sim. Ele queria se tornar presente. Então, eu tenho uma figura de pai hoje perfeita. E justamente o que eu quero isso, o que eu quero no meu companheiro, né? Eu não quero um pai. Sim. Eu quero uma sensação de proteção. É. Eu falava isso, a mulher ela não precisa de que tenham, que cuidem dela de maneira financeira, porque hoje a mulher conquistou seu espaço. Sim. Mas ela quer ter a sensação de... Isso, Vera, é uma percepção primitiva. Lá na época do Homem da Caverna, o homem trazia a caça e protegia a mulher. O que a mulher fazia? Ela era a percepção do tempo, ela tinha o cuidado do homem. Então, nós temos fatores inconscientes, porque tem mulher que está falando assim, eu não quero ser cuidada por ninguém. Mentira. Todo mundo é porque quer, ela por não alguém. é igual você fazer, eu tô fazendo isso aqui pra você, mas eu não quero nada em troca. Não, minha querida. Você nasceu chorando pra ganhar leite, pra ganhar um peitinho da mamãe. Então, como que você dá algo sem querer nada em troca? Todo ser humano tem um ganho secundário. Então, tudo que nós fazemos, ação gera reação. Tudo que eu te dou, eu quero. Só que são fatores inconscientes. E até a gente tomar consciência disso é um caminho sem volta. Aí, gente, é muita terapia. É muita terapia. É muito autoconhecimento. Muito terapia. E a terapia hoje é familiar? Ou se você tratando um membro da família, eu acho que dá mais um equilíbrio? Olha, eu acho que depende da olha, situação. Esse podcast está indo para um lado muito de como é que fala? Muito profissional. Mas vou responder. Quando eu pego uma mulher para atendimento, ela é casada e tem problema com os filhos, eu não tomo a liberdade de chamar o marido. Só se for um caso assim, que envolve algum tipo de violência, ou a mulher tem pensamento suicida, alguma coisa assim, então eu quero conhecer esse companheiro para conversar com ele. Se eu estou tratando só essa mulher, eu já deixo falado na primeira sessão, isso com todos os pacientes, tá, Vera? Olha, vai ter dia que você vai sair daqui, você vai me odiar, vai ter dia que você vai chegar aqui me amando, é super normal. Porque a primeira sessão, o primeiro contato, se aquela pessoa não voltar, pelo menos eu sacudi e fiz alguma coisa para a vida dela. Então eu já aviso assim, olha, você vai mudar o seu jeito de perceber as pessoas, você vai enxergar aquilo que você não enxergava antes. O seu marido pode achar até que você está com outra pessoa, porque você vai se tornar, não é uma pessoa fria, mas você não vai ficar correndo atrás dele o tempo todo. Então, a terapia, ela te modifica de uma forma que as pessoas às vezes acham assim, que você está desligada do mundo, e não. Você se conecta muito com você e é confrontador. Então, eu trato a pessoa. Se eu precisar trabalhar a família, que é muito necessário, poxa, eu estou trabalhando a mulher aqui, o problema é o marido não muda, então eu tenho que ajudá-la a sobreviver. Se ela não quer separar, não quer nada, ama e quer ficar, eu tenho que ajudar ela a saber lidar com aquela situação ali. Você acha que as pessoas, alguém muda alguém? Não. Nem Deus muda. Se você não quiser. Se você não quiser.
Se você não permitir... Sair da zona de conforto, aquele cantinho. Aí vem uma pergunta aqui, ó. Eu tô só como... Não, você falou bem. Ô, Sara, você falou bem. Ela tá fazendo uma terapia. Segura essa aqui. Tá? É porque você fez antes. Você fez antes. Segura essa aqui, ó. Durante o seu processo de amadurecer na profissão, você falou que tem 10 anos. Sim. O que mais te alegrou, o que mais te trouxe prazer na profissão? E o que mais te entristeceu ou te causou espanto? O que mais me traz, assim, alegria até hoje, satisfação, é ver que as pessoas mudam, que elas melhoram. Eu já peguei paciente que colocou corda no pescoço e que hoje está super bem. Isso me traz alegria. O que me entristece, às vezes, é eu não conseguir ajudar a pessoa porque ela não quer ser ajudada. Isso frustra o profissional. De você dar todas as estratégias ali, a pessoa não quer. E enquanto terapeuta, eu tenho que respeitar o meu paciente. Ele faz o que ele quer. Se ele não quer melhorar, ok. E o que mais me espantou, eu acho que foi... Eu já atendi de tudo, gente. Então, de falando tudo. nisso, fala um caso, uma experiência assim que te chocou, te marcou. Eu assim. já atendi psicopata, onde eu tive que fazer boletim de ocorrência, tive que andar com mandato, né? Medida restritiva, porque é uma cidade muito pequena, né? E é muito comum ter pessoas sociopatas e psicopatas. Meu Deus, será que eu já passei por isso na Eu rua? já atendi criança, Nossa. que eu fiz o diagnóstico dela de psicopatia, mandei para o psiquiatra, conversei com o psiquiatra, fechamos o diagnóstico da menina, mas a família não aceitou, não quis fazer tratamento. Então, isso choca. Você saber que a pessoa tem um problema... Que precisa ser que tratado, precisa ser tratado, que pode causar mal-estar nas pessoas, entendeu? E isso que eu tô falando aqui, pessoal, não é antiético, porque eu não tô citando o nome de ninguém, né? Não, só para os ouvintes aí que está acompanhando agora. Então, isso choca. Choca também, às vezes, você vê uma pessoa que tem um quadro de depressão e ela não aceitar e não fazer tratamento. Porque depressão é crônico, né? Ela só vai piorando. Eu tive depressão em 2018, eu tive uma crise depressiva, assim. Mas rapidinho, só te interromper, Lidiane. Um dia eu tava lendo que falou que assim, depressão não tem cura, é tratamento. Não tem cura. É genético. É químico. Químico, que o organismo é uma máquina. Falar a expressão estou curada da depressão, não. Tem pessoas que falam que estão curadas, mas a depressão não tem cura. É igual a ansiedade. Sim, a ansiedade é uma emoção que todo ser humano tem. Os transtornos de ansiedade já é uma doença. A ansiedade vai desencadear problemas na sua saúde emocional e física também. A depressão, ela pode ser desencadeada por fatores externos, tipo, briguei com alguém, me decepcionei, ou fatores internos, não me aceito, não me amo, entro numa crise existencial, ou ela pode ser causada também por fatores neuroquímicos. Há uma influência genética também. Então, cada caso é um caso e tem que ser muito bem avaliado e diagnosticado. Porque existem 3 modos da depressão: leve, moderada e severa. Então, a pessoa tem que ir, fazer uma avaliação, ver o que desencadeou, até mesmo para poder encaminhar e fazer o tratamento medicamentoso adequado. Tem pessoas que, 3 pessoas, todas 3 têm depressão, mas tomam medicamentos diferentes. Cada um vai se adaptar. Qual o neurotransmissor que está faltando? O que a gente pode fazer? Qual o estilo de vida de cada um? Tudo isso influencia para o tratamento. Então, depressão não tem cura. Mas se a pessoa fizer um tratamento adequado, medicamentoso, terapia, eu falo que a gente tem que trabalhar corpo, mente e espírito. Conseguiu botar essa tríade em ordem, a percepção dela modifica e provavelmente ela não vai ter recaída da depressão. Então, cada caso é um caso. Você trabalha com prazo, por exemplo, 10 sessões, 20 sessões, não. É para fechar um diagnóstico. Fechar um diagnóstico e trabalhar aquilo. Fechar diagnóstico eu fecho em uma sessão. Uma sessão. Uma Aí você sessão. trabalha aquilo. Então, enquanto você estiver no processo aí continua esse tratamento. O que acontece? O paciente chega com uma queixa. Olha, Lidiane, eu tenho esse problema. Só que daquele problema ali,
tem várias questões que vão desencadeando. Então eu vou lá na infância da pessoa, volto na atualidade, pego a ansiedade do amanhã que ela tem e a gente vai montando um quebra-cabeça da vida dela. Então, como cada paciente, ele é único, ele tem a sua subjetividade, a sua história, eu não posso falar assim, olha, 4 sessões, tá ótimo, já resolve o seu problema. Porque no meio das sessões em 1 hora, a pessoa ri, a pessoa chora. É um misto de emoções. E quando a pessoa foge? Ela foge. E aí ela volta depois, 2 meses depois, pior do que fugiu. Ah, porque eu fugi. Então você auto se resolveu. Não, gente. A minha irmã fala, a Vera tem que contar os casos dela. Mas tem mesmo, ai. Eu procuro, eu gosto de ter experiências, entendeu? Em tudo. Eu gosto de ter experiências. Aí eu fui fazer numa psicóloga, eu não sei o que, ela fazia regressão. Eu fiz a primeira sessão de regressão. Mas foi ótimo! Ela queria que eu entrasse no túnel. Eu falei, não entro de jeito nenhum nesse túnel, tá escuro. Aí ela falou assim, não, porque você tem que entrar. Eu falei, não vou entrar nesse túnel. Resistência, eu queria de jeito nenhum. Ela falou, então tá, então você tem que ultrapassar isso. Mas então você desce a escada. Eu falei, aí eu olhei aquela escada infinita. Aí eu falei assim, não vou descer essa escada não. Ela falou, mas por quê? Não tem corrimão? A gente vai arrumando desculpa. Vai arrumando desculpa, porque eu não queria ir. Ela falou assim, não, você não tá vendo corrimão do seu lado direito, não? Tô. Sabe? Olha só. Aí eu desci. Foi aquela loucura. Gente, é fantástico. É fantástico. É fantástico. A mente humana é fantástica. É ótimo. Aí eu falei... Menina, eu saí de lá resolvida. Eu mesmo me eu mesmo me diagnostiquei. Auto-resolveu. Eu mesmo me dei alta. Tô livre. Eu não voltei mais lá. E pronto, saí de lá, falei, já sei. É dessas que precisam de muito tempo de terapia, tá? Quando fala, já resolvi, já tá pronto. É o processo de fuga, né? Mas não sou psicopata. Não, graças a Deus. Eu acho que não, né? Opa! Espero, né? Ô, Lidiane, eu quero te perguntar aqui. A gente falando de tratamento, né? Falando da sua área de psicologia e tal. A psicologia, ela trabalha com várias abordagens de tratamento, várias linhas. Sim. Como é que a gente faz para escolher um profissional? Por afinidade, por tratamento, né? Por linhas de tratamento? Você poderia falar um pouquinho, que eu acho que isso é muito esclarecedor, porque às vezes a gente... vou fazer terapia, preciso fazer terapia, não sei o quê. E eu acho que fica muito perdido, fica ali, porque tem tratamentos, tem a psicanálise, né? Nós temos várias linhas, né? Que é a Gestalt terapia, psicanálise, terapia cognitiva comportamental. Eu trabalho com a cognitivo comportamental, que ela é mais, como que eu posso colocar? Eu trato pensamento para mudar, emoção para mudar comportamento, é mais lógica, traz resultados mais rápidos. Só que a pessoa chega para consultar, ela não está interessada de primeiro momento na sua linha terapêutica, porque a nossa empatia é com o terapeuta. Tem muita gente que chega no meu consultório, às vezes, por indicação de alguém, se não for com a minha cara, não adianta voltar. É a questão do que eu falei, a gente vem de imagem. Afinidade. Mais por afinidade. Por linha de tratamento. Do que por linha de tratamento. Claro que tem pessoas que gostam muito de falar. Se for num psicanalista, às vezes vai se dar super bem. Se for um psicanalista tradicional, o paciente chega, o psicanalista nem fala. Você vai falando, e isso vai te remetendo a emoções, você vai falando cada vez mais e vai pegando as suas mudanças as suas lembranças, e você vai se autorresolvendo, entendeu, Vera? Mas o psicanalista, ele não vai dando uma... Você só chega lá e fala. Não, eu preciso o tradicional, ele não fala não. Né? O clássico não, agora tem outros que já falam, já vai dando direcionamento, né? Tem alguns terapeutas que é um bate-papo, igual a gente está tendo aqui. Eu atendo online, minha mãe fala assim, gente, que terapia é essa? Você ri tanto, né? Eu dou gargalhada com os meus pacientes às vezes, porque tem que levar a terapia com naturalidade. Então hoje, Sara, as pessoas, elas vão se adaptar mais ao terapeuta por empatia do que propriamente pela linha.
tá? O que eu oriento? Se você tá com um psicólogo que você gosta, mas a abordagem dele, a linha terapêutica não tá modificando aquilo que é necessário, aí você tem que trocar e tentar uma outra abordagem. E o próprio terapeuta, se percebe que o seu paciente não está evoluindo, ele tem que ter essa responsabilidade e falar assim, olha, já deu aqui pra gente. Daqui em diante eu vou te encaminhar para um outro profissional, com uma outra abordagem, para resolver o seu problema. Senão o paciente fica anos com você lá e não mudou nada. Aí já pega uma linha mais mercenária, né? Aí é complicado. Pois é. E aí eu vejo que hoje a gente tem, né? O Brasil é um dos países que mais usam medicamentos controlados. Sim. Para ansiedade, depressão Sim. e tal. Como é que você enxerga isso daí, Lidiane? Você acha que tem os profissionais também estão deixando de se especializar, ficando mais rasos, na questão só financeira ali, de sessão a sessão? Como é que é? Sara, são várias coisas envolvidas. O Brasil, ele está em primeiro lugar como o país mais ansioso da América Latina. É assustador, né? É assustador, mas os brasileiros são ansiosos e isso faz com que venham os transtornos da ansiedade. O problema da medicação hoje, eu acho que não é nem o diagnóstico errado, porque falta psiquiatra no mercado hoje. O problema da medicação são essas consultas que a gente faz com o vizinho, com o amigo. Toma aqui esse remedinho no Google, entendeu? Toma aqui esse remedinho, vai te fazer bem para você dormir. Farmácias que vendem sem receita. Então, isso vira uma bola de neve, onde, obviamente, as pessoas vão recorrer a medicamento. Por quê? Vera, quem que quer parar, falar sobre seus problemas do passado, sofrer de novo para reviver emoções e resolver aquilo? Se você toma um remédio, vai para o mundo da lua. Vai pro mundo do Bob. Do Bob. Então, a medicação hoje, ela se tornou não somente uma fonte de tratamento, mas também uma fuga para as pessoas, o que traz a dependência. A dependência emocional no medicamento ela é muito maior do que a dependência química que ele te causa. Se você fazer um tratamento adequado, acompanhando com o médico, você vai fazer o uso e vai fazer o desmame. Ótimo, acabou o tratamento. Adorei essa palavra desmame. Você tem que desmamar da medicação, porque o seu cérebro precisa de tempo para não receber mais aquela droga, o seu organismo acostuma com aquela droga. Só que as pessoas tomam 20 anos Rivotril. Vai querer parar quando? Não para nunca, porque não quer resolver o problema, quer mascarar o problema. Então, o uso abusivo de medicação vai aumentar cada vez mais. Vamos falar de uma coisa que eu vejo em você, né? Da sua fé. Sim. Não é? Eu vejo. Você é uma pessoa de fé inabalável. Inabalável. O que te faz acreditar num poder maior? Eu acho que é viver o milagre. Eu sou uma Lidiane que tem uma história antes e uma Lidiane depois que eu me converti. Porque as pessoas hoje... Você pode falar um pouquinho sobre essa fase sua? Claro. Porque como eu falo, desculpa interromper, como eu falo muito, as pessoas que hoje estão na liderança, ou as pessoas que... Ela tem uma história para contar e ela seduz as outras pessoas, ou ela dá o exemplo para outras pessoas. Sim. Então eu vejo você hoje, o meu olhar, a Lidiane. Eu te vejo hoje uma pessoa que serve de exemplo para muitas outras pessoas, né? Principalmente mulheres. Então me fala essa pergunta, a fé inabalável, o que te faz acreditar nesse poder maior? Vera, a fé, a gente já nasce com essa formação que existe um Deus, né? Só que se você perguntar se acredita em Deus, todo mundo acredita. Mas as pessoas não confiam em Deus. As pessoas não têm a intimidade com Deus. Como eu falei no início, eu passei por muitos problemas na minha infância. Tive uma adolescência boa, mas era uma adolescência onde eu já me portava como adulta. E acho que foi com 7 anos que eu me converti, mas ficava naquela coisa. Ia para a igreja, mas estava no mundão. Ia para a igreja, estava no mundão. Aí eu comecei a ter experiências de oração. Eu era muito ansiosa, me sentia muito sozinha. Nessa fase adulta, eu vou falar mais de hoje em dia. Por que a minha fé é inabalável? 2019 eu capotei de carro vindo de Itaperuna, meu carro acabou. Deu PT. Eu entrei num desespero porque meu carro caiu numa ribanceira e eu tive que sair à noite sozinha. E eu lembro que quando o carro caiu, parou, a pessoa que eu gritei foi Deus. Deus! Aquele escândalo. Eu sozinha no meio do mato.
E não parava ninguém para me ajudar. E aí eu falei assim, meu Deus, manda alguém para me tirar daqui. E passava carro. Veio um casalzinho voltando de um culto da zona rural, viu eu chorando no meio da estrada essa noite, voltou, já chamando a ambulância, já chamando a polícia, veio, me tiraram, me levaram para o hospital. Muitas coisas na minha vida, se eu não tivesse colocado o joelho no chão e orado, não teriam acontecido. Porta de emprego. 2018, 2019, meu currículo era muito bom. Eu já tinha terminado o mestrado, já tinha trabalhado em vários lugares. Nenhuma porta de emprego fixo em Iguaçu abria para mim. E quando abriu, eu me senti muito humilhada pelo que falaram comigo, pela forma que me trataram no setor onde eu fui. E eu fui para casa, chorei. E eu lembro que a minha babá falou assim, Lidiane, Deus não quer você dependendo de ninguém. Só dependendo dele. Porque a nossa vida, Vera, a gente precisa de todo mundo. Só que a nossa dependência tem que ser de Deus. Então, naquele dia eu falei assim, eu nunca mais vou ser humilhada nessa cidade. Aí veio o curso de medicina. Não tinha estudado, não tinha dinheiro, fui fazer uma prova do nada, mas o que eu fiz antes? Eu orei. Eu pedi orientação a Deus, eu fui e passei. Eu não tinha condição de pagar. Ele foi e abriu uma condição para que eu pudesse fazer a medicina. Então, tudo na minha vida tem uma história de milagre. Quem faz? Só Deus. Hoje, eu não tenho absolutamente ninguém que eu deva alguma coisa. Aonde eu cheguei, vou dizer, por conta de Deus. Até a minha sabedoria, a minha maturidade, tudo que eu passei até hoje tem um propósito. Isso que eu ia te perguntar. Tem Você acredita propósito. em propósito? Sim. Eu acho, Vera, as pessoas não pensam na existência delas. Você tá aqui para quê? Qual é a minha missão aqui? Falar mal dos outros? Ficar devendo os outros? Fazer coisas erradas? Desejar o mal? E depois? Porque Deus, ele vê tudo. Ele sabe o que está passando no seu coração, ele sabe o que está passando na sua mente. Então, é muito bom quando você está triste, não vê porta aberta em lugar nenhum, está se sentindo sozinho, e quando você ora, você sente aquela presença de Deus. É como se fosse um fogo ardendo dentro de você, assim, te traz uma calmaria, uma paz que não tem preço. Exatamente. Quem não viveu essa experiência ainda não sabe o que está Tem que buscar a Deus. Então, assim, tudo que eu sou, Vera, eu não tenho como estar num lugar hoje e falar assim... Foi eu, não. Tudo que eu tenho, tudo que eu faço é por Deus. Toda a honra, toda a glória é para Ele. Eu creio. Por quê? Eu não sei se eu vou sair daqui, eu vou morrer. Eu não sei como que vai ser minha vida essa semana. Uhum. Então eu preciso estar próximo de Deus, porque é o que me mantém firme. Me mantém firme. Quando fala assim, como que você dá conta, Lidiane? Eu, Lidiane, não dou conta, mas eu sei que eu vivo muita coisa, que é Deus que está me amparando, é Ele que está me fortalecendo. Às vezes, gente, eu tô tão cansada, aí eu chego na igreja, vem uma pessoa que eu nem conheço e fala assim, Deus mandou te dar esse abraço para te trazer o renovo. Aí você fala assim, gente, eu sou importante para Deus, tem coisa melhor? Exato. Então é uma intimidade que quando a gente busca, não é fácil, tá, Vera? Não é fácil você não ter sua fé inabalável, porque acontece muita coisa para te abalar, para te entristecer, para te tirar do caminho de Deus. Para tirar do caminho. Então, assim, é uma escolha. E essa escolha você tem que fazer todos os dias. Por exemplo, eu tô há 20 anos na igreja. Tá, mas a conversão ela é diária. Não adianta você estar 20 anos na igreja. Não adianta estar na igreja ali por estar, mas ser uma pessoa ruim, ser uma pessoa que não vive o que Deus prega. Eu acho que se as pessoas começassem a se comportar como Jesus ensina, a sociedade seria muito mais tranquila. Com certeza. Ele pegou 12 pessoas que bebia, que era totalmente errado perante a sociedade, e ele moldou o comportamento daquelas pessoas. Ele fez a diferença na vida daquelas pessoas. E em momento algum, ele, na trajetória da história dele, ele julgava as pessoas. Isso ele é fascinante. Acolhia, né? Ele acolhia, ele cuidava. Judas beijou ele, foi crucificado e tal. Em momento algum, antes disso, porque ele sabia que ia ser traído, em momento algum ele maltratou Judas. Então, se a gente começar a praticar isso com mais leveza, parar de julgar as pessoas, parar de criticar as pessoas e amar as pessoas, eu acho que o mundo fica mais tranquilo. O meio onde eu tô fica melhor. Na verdade, Lidiane, a gente fica mais tranquilo. Sim.
quanto menos rancor, menos raiva dentro do nosso coração, eu acho que a gente consegue enxergar e lidar melhor com as coisas. Com todas as situações. A raiva, ela contamina muito. Eu já vivi mágoa, sentimento de raiva, assim, que quando eu decidi e escolhi não vivenciar, porque não sou eu que tenho que julgar, não sou eu que tenho que ter raiva, não sou eu que tenho que perdoar, foi um divisor de águas na minha vida. Porque só quem julga é ele ali em cima e ele, né, ele tá ali para acolher. Quem sou eu para não acolher, né? Ô, Lidiane, olha só. Fala. Ela tá profunda. Eu botei gente. reparo em você. Você está com um delineado muito bonito. Ai! Tá? Aquele delineado que ao invés de vir pra fora, vem pra dentro. Mariane Gouveia, Aquele gata. negócio que faz aqui Eu assim, tô ó. te olhando. Você não tá vendo que o delineado dela tá vindo pra dentro aqui do canto? Super moderna. Ah, é, né? Antes de vir pra cá, falei, Mari, me ajuda, né? Ah, não, eu ia te Presa perguntar, dentro do quarto, ô, só estudando com olheira. Eu tava igual um panda. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus. Lidiane, Me mas eu sempre ajuda. te vejo muito produzida, muito bonita. Você é muito bonita. Ela Muito acabou de falar que obrigada. as coisas começam pela Sim, imagem, a sim. primeira. É. Mas eu vou fazer minha pergunta, Sara. Gente, ela hoje tá muito atacada. É porque ela abraçou o mundo, ela tá nervosa aí. Olha, Sara, você não me provoca. Não. Ô, Lidiane, ó, look me. Falei inglês agora. Meu gatinho. Você é muito vaidosa na medida ou você é vaidosa em excesso? Porque a vaidade, não terminei. Porque a Fica à vontade. vaidade em excesso é pecado ou é fuga? Olha quantas coisas eu vou te perguntar. Muita, não, mas é espera, um senão eu vou me vazio? perder. É uma busca sem fim? Tá. Vamos lá, primeira pergunta. Eu sou vaidosa na medida. Eu não gosto muito de exagero, não. E também não tem tempo, né? Queria eu. Hoje eu não posso fazer nada que eu tenho que precise ficar retocando, né? Botei o em gel, tem que... Lá. Não tenho. Porque às vezes eu não tenho tempo, não consigo cumprir aquilo que eu coloco como meta pro meu autocuidado. Então eu acho assim, tudo que é demais mostra que falta alguma coisa. A vaidade, ela se torna um pecado quando aquilo passa a ser mais importante a sua aparência do que aquilo que você é. Porque é um dos Aí pecados capitais, né? Sim, aí é um pecado. É uma fuga porque tem pessoas que não se aceitam como são, então elas acham que a mudança ela vem de fora para dentro. Então tem muitas pessoas que são deprimidas hoje, estão extremamente deprimidas, mas estão andando muito bem arrumadas. Mas ela não olha nos seus olhos, porque ela tem medo de você ver como que ela tá por dentro. Então, a nossa forma de se expressar, de se vestir, a gente analisa dessa maneira. Eu me arrumo hoje para me sentir bem. Mas tem dia que eu saio aqui no sábado de chinelo, descabelado, cabelo amarrado pra Não cima. é por quê? aquela obrigação, tem que estar Não, arrumada, arrumada eu não sempre. tenho. Mas sabe por quê? Porque eu sou muito bem resolvido comigo mesmo. Tô nem aí se vão falar que eu tô andando de havaiana na rua. Tô nem aí se vão falar que eu tô descabelada, com olheira até aqui embaixo. Mas se fosse anos atrás, nosso Deus. Você não ia comprar um pão. Não, tinha que ir arrumada. Mas nada, eu nunca fui exagerada, não. Então, você como psicóloga, Oh. você fala que isso aí é uma fuga. Aham. A preencher um vazio. Olha, O excesso. O o excesso, quando aquilo ali se torna uma prioridade na sua vida, tá? Porque como diz... Tem alguma coisa de Porque é o cabeça pra baixo medo. aqui agora. Vai lá, vamos terminar o assunto, tá deixando a gente terminar. Fecha o ciclo, Brasil! Não, porque eu vejo aberrações hoje na internet. A pessoa, a busca da beleza tá tão acirrada, tá tão aquela coisa... Porque ela chega a ser uma aberração. Aquele excesso de plástica, aquele excesso... De harmonização facial, de- mas tá tudo padronizado, Sim. né? Você vê bem Mas, padronizado. gente, nós não podemos usar como base de referência a internet, não. Hoje tem uns filtros. Ah, Tem sim. gente que encontra comigo na rua e não me reconhece. Primeiro, que olha meu Instagram, acha que eu sou alta. Eu tenho 1,57 m, sou um toco de pessoa. Fala, é o ângulo, meu amor. Acho que eu sou alta. Questão de pele. Hoje eu tô super maquiada, mas eu tenho minhas manchinhas, eu tenho minhas ruguinhas e tá tudo bem. Sabe? Então, assim, se você hoje for em internet, todo mundo usa filtro. Então a gente não pode se basear na beleza do outro. O que é bonito no ser humano? É que cada um é um ser único. Voltando na questão da fé.
Nós fomos feitos em imagem e semelhança de Deus. Isso é muito profundo, porque se eu não me aceito, eu não aceito Deus. Nossa, é legal. Isso aí. Então, a minha beleza, ela tem que ser diferente dos outros, porque nós não somos iguais. Nossa genética é diferente. A nossa digital é diferente. Se você me der um beliscão, eu sou super sensível pra dor. Talvez eu chore. Mas se eu der um beliscão em você, você vai morrer de rir. Porque cada um sente de uma forma. Sim. Então, a beleza, o autocuidado também, cada um tem um jeito. Cada um no seu quadrado, como diz por aí, né? Só que a gente tem que aprender que tudo em excesso faz mal. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Então, tudo bem dosado, ele tem seu lugar. Não é? Beleza. Ô, Lidiane, tá quase se chegando no nosso finalmente, infelizmente. Por isso passa rápido, né? Que a gente fala que nós teremos parte 2. Porque né? o próximo, quem vai perguntar... Eu tô aqui, tá, gente? Eu participo. É ciumenta, Lidiane. Essa menina precisa de terapia. Sabe? Eu tento ajudá-la, sabe? Mas ela não aceita. Não, mas olha só, foi ótimo. Eu adorei, porque enquanto você tava perguntando, eu tava aqui, ó. Mas você falou comigo antes o quê? Que você tá tossindo hoje, que você ia ficar mais reservado. Não foi isso que você combinou comigo? Mas tá vendo? Ela não sabe, então... Lidiane. Ela não sabe entender o amor que eu tenho. Preciso de terapia, Lidiane. Olha, uma declaração aqui, gente. Ela me ama. Ô, Lidiane, eu cuido. Quem ama, cuida. Ô, Lidiane, uma palavra agora para os nossos ouvintes, tá? A respeito da sua visão hoje, disso tudo que a gente está vivendo, dessa turbulência, desse exagero, dessa busca constante pelo que é perfeito, vamos colocar entre aspas, não é? Então fala um pouquinho, assim, dá um acalento pra gente. Bom, eu acho que as pessoas precisam desacelerar e precisam começar a praticar algumas palavras que nós falamos, mas nós não agimos, como respeito, bom senso, empatia. As pessoas não precisam gostar de mim ou gostar de você, Vera, mas elas têm que respeitar. Então, por que, Lidiane, que você falou desacelerar primeiro? Porque quando você desacelera, você passa a observar mais assíduo que o outro. Então, eu acho que nessa fase tão intensa que as pessoas estão vivendo, de tanta crítica, tanto julgamento, tanta falta de amor, a nossa mudança ela tem que começar de dentro para fora. Eu me modifico para que aonde eu esteja eu faça uma diferença na sociedade. Então, desacelerar, praticar respeito, praticar empatia, você está praticando amor. Então, é essa mensagem que eu gostaria de deixar aqui, que as pessoas possam amar uns aos outros. Ah, Lidiane, mas eu não amo essa pessoa porque ela me fez mal. Eu também não amo todo mundo, mas pelo menos não desejo mal para todo mundo. E é isso que a gente tem que começar a raciocinar e a vivenciar no dia a dia. Amar todos os dias. Delícia. Gostoso. Delícia. E pro futuro? Muita paz, muita alegria. E muito amor. Muito amor. O amor é hoje, né? Hoje, amanhã, depois. E umas gotinhas de Rivotril. E vamos viver um dia de cada vez. É necessário. Não é? Que amanhã pertence a Deus. Exatamente. Sara. Oi, Fala, Sara. Fala, Sara. Últimas palavras para a Sara. Eu só quero agradecer, né, a sua presença aqui. Eu foi que ótimo para mim. agradeço. Foi aqui que eu tentei absorver o máximo, né? Porque você é uma caixinha de informação. Oh, meu Deus. Vai ter a segunda. Voltarei. Tá? Estaremos com perguntas aqui. Com olhinho de gatinho, tá, Vera? Olhinho de gatinho. E outra coisa, já abre a sua agenda, porque eu serei uma das. Por que não? Então aproveita, porque ela falou que não vai ficar muito Meu tempo. amor, deixa eu te falar uma coisa pra você. Ela já registrou aqui na agenda dela o meu nome e acabou a história. Tem essa não. Lidiane, agradecemos imensamente o seu aceite, né? Seu aceite para vir aqui conosco, falar um pouquinho com tanta sabedoria, com tanto carinho, né? Com essa voz meiga e docinha, não é? Falando para as pessoas. Bravinha. Com tanta firmeza e convicção. Nosso muito obrigado, tá? A Rádio 90.5 FM, ela
agradece imensamente por você estar aqui hoje, proporcionando aos nossos ouvintes muita sabedoria. Quero te falar que a parte 2 virá e a gente vai entrar em contato com você. E falar para os nossos ouvintes, continue seguindo os nossos podcasts, que tem muita informação, tá bom? Então, hoje, a gente encerra mais um Pode G com a nossa amada Lidiane Silva. Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus. Beijo. ZYC 506